Nanawa Nakajima está matriculado numa escola de adolescentes superpoderosos. Embora todos o achem um fracote sem futuro, ele na verdade tem a habilidade mais forte da turma. Neste mundo, onde a elite com superpoderes é chamada de os talentosos, ele está sendo treinado para combater monstros conhecidos como inimigos da humanidade. Nakajima mantém sua habilidade em segredo, pois a teme. Mas um dia ele a usa para enfrentar os valentões da turma e revela que tem o poder de anular os talentos alheios. O equilíbrio de poder na classe muda logo depois e a escola é subitamente jogada no caos. 50 anos atrás, uma tragédia atingiu a Terra na forma de monstros chamados inimigos da humanidade. Essas criaturas causaram um estrago global, matando mais de 10 milhões de humanos sem piedade. A humanidade venceu a guerra contra esses inimigos com a ajuda de humanos superpoderosos, os chamados talentosos, e a paz foi finalmente restaurada. Nano Nakajima nasceu como uma decepção para sua família rica e superdotada. Mas quando seu pai, bem rigoroso, descobriu que ele possuía um superpoder, ordenou que Nakajima se matriculasse na instalação isolada numa ilha deserta, que serve de campo de treinamento para adolescentes talentosos, e se tornasse o líder deles. No entanto, foi mais fácil falar do que fazer, já que Nakajima aparentemente não tinha habilidades especiais e todos na sua turma o intimidavam e zombavam dele. Logo, 2 novos alunos se transferem para a academia, incluindo Nana Hiradi, uma garota com o poder de ler mentes, mas que não é esperta o suficiente para ler o ambiente. Há outro aluno que acabou de chegar à escola, um garoto misterioso e meio dark chamado Kyuya, que se recusa a contar a alguém sobre seu talento. Nana encontra seu lugar ao lado de Nakajima, um perdedor medroso e sem talento, e ela lê a mente dele para descobrir que todos o intimidam na aula. Nakajima tenta negar, mas bem nessa hora, um dos valentões vem provocá-lo na frente da Nana, e ela o defende. Depois disso, ela conversa com Nakajima e afirma que quer ser amiga dele, já que ele parece ser um cara legal. Logo, o professor, que é tipo um Eren Yeager de óculos, pede voluntários para serem o representante de turma. As duas potências da classe, Fatih e Corey, são os mais fortes candidatos, mas Nana nomeia Nakajima sem o consentimento dele, dizendo que ele tem o coração mais puro dali. Nakajima se recusa a disputar a posição, mas Nana continua o seguindo para convencê-lo e pede que ele a leve para um tour pela ilha. Ele a guia pela ilha e depois a leva a um penhasco, onde ela pergunta qual era o talento dele. Ele responde que não era nada de especial, mas que estava mantendo em segredo por precaução, já que ouviu rumores de que inimigos da humanidade se infiltraram na ilha, e ele acredita que o poder da Nana pode ser útil para descobri-los. Eles decidem voltar para os dormitórios, mas antes de se despedir de Nakajima, Nana ainda o pressiona para ser o representante de turma, mas ele diz para ela não agir como o pai dele. Nana lê a mente dele e percebe que ele tem problemas com o pai e está ali pela aprovação paterna, mas isso o deixa furioso. No dia seguinte, Nakajima não participa do concurso, e Fat briga com Corey para se tornar o líder da turma. Eles se atacam usando seus poderes de fogo e gelo, mas são igualmente parelhos. No entanto, Corey usa seu poder de gelo para congelar a perna de Fat e vence ao imobilizá-lo. Todos o parabenizam, mas Fat fica furioso com isso e lança uma bola de fogo gigante na direção de Corey. Todos fogem, mas Nana não consegue escapar a tempo. Vendo-a em perigo, Nakajima corre para salvá-la e usa seu talento para fazer a bola de fogo desaparecer. Quando Nana pergunta como ele fez aquilo, ele responde, meio nervoso, que tem o poder de neutralizar os talentos alheios. Ela fica impressionada e o abraça, e todos os outros também o veem como um herói e seu líder. Naquela noite, Nakajima e Nana vão novamente ao penhasco, e ela está feliz que ele foi eleito representante de turma. Ele também está feliz por ter encontrado uma boa amiga como ela, mas de repente Nana o empurra do penhasco e ele se salva agarrando-se à corda. Ela o encara, ameaçadora, e diz que não tem poderes para ler a mente dele, mas usou suas habilidades de observação, afiadas como as de Sherlock, para chegar às conclusões corretas. Nakajima fica chocado quando Nana lhe diz que pessoas como ele são os verdadeiros inimigos da humanidade e é por isso que devem ser eliminados. Ele fica horrorizado e cai no mar enquanto suas mãos escorregam. Nana reza por sua morte rápida, pois seu aplicativo especial mostra que, se ele sobreviver, seu potencial de mortes ultrapassa 1 milhão. Acontece que 50 anos atrás, o inimigo da humanidade que causou destruição pelo mundo não era um alienígena ou um monstro. Era apenas o primeiro grupo de humanos com habilidades sobrenaturais que entraram em conflito com humanos e governos locais, acabando por destruir suas cidades. Logo, mais deles surgiram pelo mundo, e isso levou a uma grande calamidade. Os governos tentaram recrutar pessoas talentosas para seus exércitos para combatê-los, mas isso também falhou miseravelmente. No fim, eles venceram usando a guerra tradicional. A paz foi restaurada, mas humanos com poderes continuavam nascendo. Então, os países bolaram um método inteligente para colocá-los em ilhas isoladas, a pretexto de treinamento, e os isolaram do mundo. Uma vez que os talentosos estavam isolados nas ilhas, agentes secretos como Nana foram enviados para lidar com eles. Ela era uma agente secreta do governo japonês, cujo papel era matar os estudantes talentosos na ilha, em segredo, para que nunca pudessem prejudicar ninguém. No presente, Nana está na aula de educação física, onde os alunos treinam para correr sobre um tronco em cima de um lago.
Enquanto Fat a importuna com perguntas sobre Nakajima não ter vindo à escola, ela percebe Cory congelando o lago num instante, já que ele não quer treinar. Ela o escolhe como seu segundo alvo e o bajula durante o almoço para descobrir o segredo do poder dele. Sua atenção é desviada quando ela vê Fat brigando com alguém, mas assim que ele está prestes a acertá-lo, o tempo de repente retrocede. Fat não acerta o garoto. Em vez disso, ele leva um soco de um menino chamado Yohei, porque estava perturbando sua refeição tranquila. Nana fica chocada enquanto tenta processar o que acabou de acontecer. Cory lhe diz que Yohei tem o poder de congelar o tempo, e ele é facilmente o aluno mais forte da turma. Nana descobre que com suas habilidades, seu potencial de mortes ultrapassa 800.000, e ela decide lidar com ele primeiro. Ela se junta a ele para almoçar e então tenta derramar água nele. No entanto, num piscar de olhos, ela percebe que Yohei está sem fôlego, mas segurando firmemente o copo, e a água que ela quase derramou nele não molhou suas roupas. Era isso que ela queria testar, e ela força Yohei a revelar que sua habilidade é voltar ao passado. Em vez de ficar nervoso por seu segredo ter sido descoberto, Yohei fica animado e quer unir forças com Nana para que possam remover a pobreza e o preconceito do mundo, mudando o passado. Ela pensa que ele é tão delirante quanto forte, mas se ele usar suas habilidades e vir seus feitos de águia, ela estará em apuros e não poderá simplesmente matá-lo por meios normais, já que ele voltaria no tempo. Bem nessa hora, Kyuya chega ao local e pede a Yohei para voltar no tempo e investigar o desaparecimento de Nakajima. Nana fica horrorizada ao ouvir isso e sugere que Nakajima estava apenas tirando um dia de folga. Kyuya responde que tentou bater na porta dele e não obteve resposta. Ele continua acariciando o cabelo dela enquanto faz perguntas sobre Nakajima. Ela fica horrorizada e quase congela toda vez que ele se aproxima de revelar seu segredo, mas então diz para ele parar de tocar no cabelo dela. Kyuya se recusa, dizendo que o cabelo dela o lembra de sua irmãzinha. Nana então tenta controlar a narrativa e fala sobre os rumores de inimigos da humanidade se infiltrando na escola. Logo depois, ela começa a agir com medo de Kyuya, alegando que ouviu algo estranho e assustador na voz interior dele. Sua atuação convence Yohei, que já desconfiava de Kyuya, e ele pergunta por que Kyuya estava procurando Nakajima em primeiro lugar. Ele diz que Nakajima parecia interessante e que queria fazer amizade com ele. Kyuya vai embora, mas agora Yohei está desconfiado dele e pede a Nana para ajudá-lo a investigar o desaparecimento de Nakajima. Embora ela arrisque que seu plano seja descoberto, ela não tem escolha a não ser acompanhá-lo. Eles vão primeiro para o dormitório dos meninos, onde Yohei volta no tempo e retorna cansado. Nana descobre que viajar no tempo é fisicamente exaustivo, e Yohei não consegue voltar mais de um dia. Além disso, se alguém o vê claramente no passado, ele é forçado a retornar ao presente. Ele vai ao passado novamente e descobre que Nakajima e Nana foram ao penhasco, e decide não segui-los. Yohei vai ao passado de novo, depois de chegar ao penhasco, e quando volta, diz a Nana que os encontrou flertando, mas ela o notou, e ele teve que voltar. Yohei tem certeza de que Nana e Nakajima seguiram caminhos separados após o encontro, mas ela sabe que não é a verdade. A memória dela foi sobrescrita, e depois que ela viu Yohei e ele desapareceu, ela prosseguiu para matar Nakajima. Ela fica aliviada por ele não suspeitar dela agora, e eles decidem encerrar o dia. No entanto, Nana arma uma armadilha para Yohei à noite, e vai ao quarto dele pedir ajuda. Ela afirma que Nakajima foi na verdade devorado por um inimigo da humanidade, mas não contou antes porque não confiava nele. Nana o leva para a floresta e pede que ele salve Nakajima de ser devorado. Ela chora, exibindo suas habilidades de atuação, e o ingênuo Yohei cai na dela. Ele volta ao passado e Nana tem certeza de que ele não retornará. Ela havia espalhado terra do lago congelado e sabia que Yohei se teletransportaria para o mesmo lugar quando fosse ao passado. No entanto, o lago congelou apenas nesta manhã, e na noite anterior ainda era água. Yohei não sabe nadar, e ele vai se afogar quando chegar ao passado. Nana especula que ele já está morto, e pela manhã, quando Cory congelou o lago, ele tornou impossível para qualquer um recuperar o corpo de Yohei. Seu crime perfeito está feito, e ela está feliz por ter eliminado alguém com poderes tão aterrorizantes. Por outro lado, Kyuya acredita que algumas coisas estranhas estão acontecendo na ilha, e ele está investigando isso em particular. Ele encontra a corda quebrada no penhasco e avista algo brilhando lá embaixo, então ele pula para pegá-lo. Ele retorna à sala de aula, encharcado e com algas marinhas na cabeça, enquanto Nana tenta impressionar os alunos com seu falso talento de leitura mental. Ele consegue dizer o que ela acabou de descobrir sobre Cory, apenas usando as habilidades de observação de Sherlock Holmes. Nana sabe que Kyuya é a pessoa mais perigosa da turma por causa de sua inteligência afiada, e ela o escolhe como seu próximo alvo. Ela pede para almoçarem juntos, mas ele a ignora, então ela decide persegui-lo. Ela encontra Kyuya pegando leite numa máquina de venda e depois entrando num depósito. Assim que ele sai, Nana se esgueira para dentro do depósito e descobre que Kyuya estava esquentando leite para um gato de rua. Ela pensa que, apesar de sua aparência de bad boy, ele é um cara gentil. Ela o aborda diretamente e fala sobre as algas marinhas na cabeça dele, e ele aproveita a chance para convidá-la ao seu quarto. Ela vai com ele, já que isso pode lhe dar uma ideia sobre a personalidade dele, mas fica chocada ao encontrar o quarto dele lotado de livros e colecionáveis, pensando que ele poderia ganhar o Campeonato Mundial de Nerds.
Kyuya apenas a convidou para ser sua amiga e jogar uns videogames das antigas com ela. Nana descobre que ele não só é socialmente desajeitado, como nem sabe as palavras básicas que todo mundo usa, e ela não consegue entendê-lo de jeito nenhum. Logo, ela pergunta por que ele está investigando Makajima, e Kyuya responde que, há alguns anos, a irmã dele também veio para esta ilha e depois desapareceu sem deixar vestígios. Ele achou o desaparecimento de Makajima parecido com aquele caso, e está curioso para saber se estão relacionados. Kyuya reclama que a escola nem parecia se importar com o desaparecimento, e apesar de o governo dizer que aquilo era um campo de treinamento, era apenas um bando de crianças superpoderosas deixadas para bagunçar num lugar sem lei. Nana sai do quarto dele quando começa a escurecer, mas então Kyuya de repente tira o relógio de Nakajima do bolso. Nana fica sem palavras e se pergunta como ele conseguiu, mas ele apenas diz para ela segui-lo em silêncio. Kyuya a leva ao penhasco, e ela fica ainda mais nervosa quando ele começa a perguntar o que ela estava fazendo na noite em que Nakajima desapareceu. Ela afirma que eles estavam ali naquela noite, mas depois ambos foram para seus dormitórios. No entanto, Kyuya tem a hipótese de que Nakajima não saiu dali, e foi empurrado por alguém. Ele tentou deixar seu relógio para dar uma mensagem sobre seu assassinato, e Kyuya quer desvendar isso. Ele também está inclinado a relatar isso às autoridades da escola, mas Nana tenta convencê-lo do contrário. Ela teme que a dedução dele estivesse na mosca, e isso não é bom para ela. Ela tenta desviar a conversa perguntando sobre o talento dele, e Kyuya pede que ela o descubra lendo a mente dele. Nana diz que ele está agindo de forma assustadora, mas ele responde que não está fazendo isso porque a suspeita. Ele vai embora, avisando Nana que um inimigo da humanidade possivelmente se infiltrou na ilha, então ela deve ter cuidado e confiar em seus amigos. Quando Nana volta para o quarto, ela tenta decifrar Kyuya, mas não consegue encontrar quase nada sobre ele. Em seu relatório de missão, ela solicitou dados sobre os alunos talentosos matriculados na escola. Embora o comitê tenha lhe dado tudo o que tinha, eles a avisaram que os poderes dos talentosos podem evoluir à medida que crescem, e ela teria que descobrir seus verdadeiros poderes por conta própria. Nana pensa que já que Kyuya conseguiu pular no mar e sair em segurança, ele deve ter um físico sobre-humano, e ela planeja armar uma armadilha para fazê-lo usar seu poder. No dia seguinte, Nana e Kyuya vão até Aaron, o de óculos, e contam sobre o suposto assassinato de Nakajima, pedindo que ele informe os pais dele. Ele entra em pânico dizendo que não podem contatar o mundo exterior livremente e os proíbe de contar qualquer coisa aos alunos para evitar o pânico. Nana percebe que o professor não tem ideia do plano dela, e não adianta nada mesmo que ele tente contatar seus superiores. Mais tarde naquele dia, Kyuya vai alimentar o gato de rua, como de costume, mas descobre que ele não estava no depósito. Ele então começa a pensar na pessoa por trás do desaparecimento de Nakajima, e acredita que, se for um assassino, ele está em vantagem contra eles. No entanto, Nana está com o gato, e ela o está perseguindo, já que também está convencida de que está em vantagem contra Kyuya. A partir de suas observações do quarto dele, ela notou que Kyuya cuidava bem de sua higiene, mas não conseguia julgar quando as coisas estavam podres ou cheiravam mal. Ela concluiu que ele não conseguia cheirar direito, e foi por isso que ela saturou o depósito com gás. Sua armadilha funciona, e assim que Kyuya liga o fogão, o cômodo cheio de gás explode. Nana corre para a cena para ver se Kyuya morreu, ou se ela o forçou a usar seu talento. Ela encontra o corpo queimado dele, e diz que vai chamar ajuda, mas enquanto ela está fugindo, ele agarra a perna dela. Nana surta, mas então Kyuya faz perguntas sobre como ela chegou ali primeiro, e como o identificou mesmo quando ele estava queimado a ponto de ser irreconhecível. Ele continua fazendo perguntas sérias enquanto suas feridas começam a desaparecer e Nana fica atordoada ao vê-lo se curar. Kyuya se levanta e pergunta se ela não conseguiu ler a mente dele para saber que ele é invencível. Ele diz a Nana que seu poder também tem uma limitação, e ele está pensando muito nisso agora para que ela possa ler a mente dele e descobrir. Nana fica aterrorizada com a atitude dele, mas ela sorri e age como se tivesse entendido. No entanto, seu desejo de matá-lo cresceu ainda mais intenso agora. No dia seguinte, Fati e Cory importunam Kyuya, acreditando que ele havia iniciado o incêndio. No entanto, ele lhes diz que foi atacado por um inimigo, que também estava por trás do desaparecimento de Nakajima e Yohei. Nana os ouve, e ela sente que ele realmente é o maior perigo para o plano dela. Bem nessa hora, duas garotas entram na sala de aula e leem em voz alta uma carta de amor endereçada a uma garota chamada Mikuru na frente da turma. Mikuru fica envergonhada, mas então ela nota a perna arranhada de Nana, e a lambe para curá-la com sua habilidade, e todos os meninos esperam se machucar para receber esse tratamento. Nana agradece, mas depois ela descobre que o potencial de mortes de Mikuru era de 150 mil, mesmo tendo habilidades de cura. Ela vai até Mikuru, que estava esperando seu príncipe encantado, o remetente da carta, e a informa que ninguém virá. Ela aponta para as duas valentonas escondidas nos arbustos e comenta que elas estavam tentando pregar uma peça nela, mas ela descobriu a verdade lendo as mentes delas. As garotas fogem, mas Mikuru fica profundamente triste e começa a chorar. Nana aproveita a chance para se aproximar dela e a convida para almoçar, mas ela não sabe que Kyuya está de olho nela. Depois de passar o dia inteiro ouvindo Mikuru falar animadamente com ela, Nana descobriu que a habilidade dela é curar qualquer coisa que sua língua toque. Ela podia até se curar, então Nana planeja atacá-la por trás e saca um arpão Mi. Assim que ela sai do quarto, encontra Kyuya lá, que afirma que estava ali para protegê-la em caso de ataque inimigo, já que ela é amiga dele.
Nana finge estar assustada com ele e volta para o quarto para aumentar o volume da música. Kyuya acha isso suspeito e vai para fora da janela dela, especulando que ela tentará escapar pela janela, se escondendo atrás da música alta. Ele avista Nana correndo e a segue, mas ela chega ao quarto de Mikuru e a distrai. Enquanto a garota desavisada vira as costas para ela, Nana corre para esfaqueá-la e seu grito alto dá a Kyuya a localização dela. Ele pensa que Nana é quem atacou Mikuru e invade o quarto dela, mas lá ele fica chocado ao descobrir que as costas de Nana foram esfaqueadas e Mikuru estava tentando curá-la. Mikuru diz que um inimigo da humanidade invisível os atacou por trás e Nana a salvou do ataque. A teoria de Kyuya sobre Nana ser uma assassina é jogada pela janela, e ele não pode mais suspeitar dela. O plano dela era confundi-lo e então usar o fato de que ela protegeu Mikuru do inimigo para se tornar a líder da turma e dominar a escola. No dia seguinte, a turma se reúne e eles estão preocupados com Nana. Ela lhes diz que Nakajima também está morto, mas ninguém se importa com um perdedor como ele, e eles querem eleger o novo representante de turma. Fat e Cory começam a disputar novamente, mas Nana começa a jogar a carta da simpatia, e chora porque não conseguiu ajudar Nakajima. Para animá-la, Mikuru sugere que eles deveriam fazer de Nana a líder, já que ela salvou a vida dela. Fat e Cory são uns gatinhos e não vem problema nisso, e Nana imediatamente fica alegre ao ser eleita a nova representante de turma. Kyuya fica ainda mais desconfiado dela por causa da mudança repentina em seu humor, mas depois da aula, ele se desculpa com ela novamente. No entanto, ele a lembra que ela foi atacada por algo como uma chave de fenda ou um arpão, e ela se pergunta por que um inimigo da humanidade usaria armas tão insignificantes. Nana congela de medo novamente, e ela percebe que deve mudar sua arma agora. À noite, ela prepara um veneno letal, planejando ver se funciona no invencível Kyuya. Ela chega ao dormitório dos meninos, mas um punk chamado Hata a para no portão e diz que pode ler o futuro. Nana fica chocada e quase se borra de medo, pensando que foi descoberta. Hata mostra uma foto dela o estrangulando e pergunta por que ela o mataria. Nana fica nervosa, examina a foto com cuidado, ela o estrangulando às 22 horas no almoxarifado de educação física, mas ela responde que não faz a menor ideia do que ele está falando. Hata a convida para jantar e conversarem levando-a à cantina. Ele bate na porta e mesmo Nana dizendo que a tia da merenda deve estar dormindo, ele insiste que viu a cantina aberta. E claro, a porta abre e a tia da merenda anota os pedidos. Enquanto esperam, Hata conta uma história de infância. Teve uma visão de que tiraria 0 numa prova. Estudou muito para evitar, mas ficou doente no dia e tirou 0 mesmo assim. Naquele dia, ele percebeu que o destino é inevitável e mudou toda a sua personalidade e estilo de vida. Depois, mostra a Nana outra foto com um prato de macarrão na cabeça dela e afirma que isso acontecerá em breve. Ela não acredita, mas pede à tia da merenda para mudar o pedido e evitar. No entanto, a tia escorrega no chão molhado e o macarrão acaba na cabeça da Nana, exatamente como na previsão. Ele se gaba feliz de que o futuro que viu não pode ser mudado e exige novamente que Nana diga por que ela o está matando. Ela insiste que é um engano, mas Hata tira a foto dela empurrando Nakajima do penhasco e pergunta se isso também é um engano. Nana fica paralisada de medo ao perceber que foi descoberta muito antes de hoje. Hata explica que tirou essa foto no dia em que ela chegou, mas não contou a ninguém, já que aconteceria de qualquer jeito. Nana fica cada vez mais assustada, mas ele continua tagarelando sobre como a nova líder é uma serial killer. Ele ri, dizendo que nunca viu imagem alguma do suposto inimigo da humanidade na ilha, e todos os assassinatos podem ser atribuídos a ela. Nana tenta ao máximo agir como inocente, prometendo fazer qualquer coisa se ele a ajudar a limpar seu nome. Era o que Hata esperava. E ele a pediu em namoro. Ele a leva ao seu quarto bagunçado e a faz massageá-lo, enquanto a repreende que era inútil lutar contra o futuro inevitável, mas ele ainda poderia usar o conhecimento para chantageá-la. Hata diz a Nana que até a hora mostrada na foto, ele definitivamente sobreviverá, e mesmo depois, eles ainda não sabem se ele morrerá ou lutará para salvar a vida. Nana quer sair do quarto fedorento dele, mas ele grita que a está chantageando. Ela não tem escolha a não ser sua namorada e fazer o que ele diz. Hata dorme com uma mão na câmera que tira fotos de seus sonhos proféticos. Nana está acordada, olha as fotos e acha uma bem perturbadora, então a esconde. Ela então rouba a câmera para testá-la e descobre que não tem poder especial. No entanto, ela está determinada a encontrar um jeito de contornar o que Hata previu e mudar seu destino. Na manhã seguinte, quando Hata acorda, Nana age assustada. Ele a faz limpar o quarto e depois a assusta por trás, alegando que toda noite tem exatamente 5 premonições. Mas hoje, há apenas 4 fotos. Nana fica nervosa ao ouvir isso, e Hata imediatamente a revista e encontra uma fotografia. Na fotografia, ela está sendo estrangulada e provavelmente morta. Nana começa a chorar, dizendo que escondeu a foto porque não queria aumentar os mal-entendidos, mas Hata não se importa, e pensa que este é o futuro depois que ela o estrangular. Ele não se importa com a lógica, mas ela tenta fazê-lo acreditar que não o machucará.
Ela o convida a ir ao local da foto na hora do relógio dele, e se nada acontecer, ele terá que acreditar nela. Ata aceita a oferta e vai tomar banho, mas Nana decide matá-lo agora mesmo. Ela pega uma refeição envenenada, mas ouve pessoas conversando lá fora e aborta o plano. À noite, Nana espera Hata no almoxarifado, enquanto verifica que sua contagem de mortes potenciais é superior a 500 mil. Ela pega sua caixa de agulhas envenenadas, mas ela escorrega de suas mãos e antes que possa pegá-la, Hata chega. Ele senta no banco e ela imediatamente corre para estrangulá-lo com uma corda de pular. A cena é exatamente como a foto que ele previu, mas Hata diz, pegadinha, e mostra a Nana que ele estava segurando a corda com a mão e só parecia que ele estava sendo estrangulado. Agora ele tem certeza de que ela queria matá-lo, e a soca no chão. Ele fica em cima dela, dizendo que é hora de cumprir a previsão da morte dela, mas Nana para a mão dele quando ele tenta atacá-la. Ata de repente se sente impotente, e enquanto Nana se levanta e se ajeita, ela lhe diz que o destino está do lado dela. Quando ele a jogou no chão, ela caiu bem ao lado de sua caixa de agulhas envenenadas e o atacou no último momento. Ela diz que ele vai morrer logo, mas ele não consegue acreditar e grita que é ela quem deveria morrer, segundo a previsão dele. Eles entram num debate bobo sobre o destino ser inevitável, mas Nana explica que a foto dela sendo estrangulada não era uma de suas previsões, mas uma selfie comum que ela mesma tirou para enganá-lo. Nana mostra a ele a verdadeira foto da previsão, e bem nesse momento as luzes se acendem. Kyoya e Mikuru chegam ao almoxarifado e Nana esconde a foto atrás dela enquanto Hata morre, exatamente como profetizado na foto. Ela sabe que o perigo real começa agora e se pergunta como convencê-los de que não é culpada. Kyoya e Mikuru estão chocados, mas Nana age assustada e pede à amiga para salvar Hata. Mikuru tenta curá-lo, mas é tarde demais para isso. Kyoya explica que Mikuru estava preocupada com ela, pois ela havia sumido do quarto, e eles investigaram e descobriram que Hata alegava estar num relacionamento com ela. Nana não para de chorar falsamente, mas então Kyoya tira uma foto dizendo que era uma das premonições de Hata. Nana pensa que está ferrada, mas acaba sendo a selfie falsa dela. Ela vê um raio de esperança, e depois de saber que eles não viram outras fotos ao correrem para ajudá-la, ela pensa que pode manipular a situação, se fazer de vítima e sair por cima. Ela afirma que Hata primeiro lhe mostrou fotos dele sendo atacado por inimigos da humanidade e pediu ajuda. Depois disso, ele tentou chantageá-la com fotos comprometedoras e a trouxe aqui para atacá-la. Nana tem certeza de que se Kyoya for um cavalheiro, ele não tentará procurar mais fotos, temendo encontrar algo inapropriado, mas ele está mais focado na cena do assassinato em questão. Ele especula que Hata atacou Nana, e ela o matou em legítima defesa, mas ela rejeita essa teoria. Mikuru sugere que poderia ser uma doença subjacente, mas Nana afirma que um inimigo da humanidade estava por trás do assassinato, e ela ouviu a voz dele, mas Kyoya não compra a história dela. No entanto, ele deixa Nana sair primeiro enquanto Mikuru tenta experimentar mais com o corpo de Hata. Nana vai ao quarto de Hata para esconder todas as fotos, mas Kyoya está logo atrás dela. Ele a assegura que não está interessado em suas fotos indecentes e está ali para ver se encontra algo sobre a morte ou doença de Hata. Ele não encontra nada que sugira que Hata estivesse doente, e então tira a foto de Nana sendo estrangulada e pergunta por que não se tornou realidade. Kyoya afirma que Hata sempre se gabava de como suas previsões sempre se realizavam, e Nana responde que os humanos podem mudar seus futuros com muito esforço, e ele está inclinado a acreditar nela. No entanto, ele encontra outro erro na fotografia e aponta que a corda estava duplicada no pescoço da Nana, e nenhum assassino tem tempo para isso. Kyoya acredita que a foto não é precognição, mas uma selfie, e Nana entra em pânico por ele ter encontrado até o menor erro dela. Ela sai do quarto com pressa e Kyoya lamenta que seja tarde demais para dar uma olhada em outras fotos. Nana chega ao seu quarto, onde verifica todas as fotografias e descobre que uma delas está sumindo. Ela imediatamente percebe onde pode estar e o pânico a atinge. Ela vai direto para o almoxarifado, onde Mikuru tentava reviver Hata, expandindo suas habilidades. Quando ela falha, nota algo no corpo dele e encontra uma foto em que Nana estava empurrando Nakajima de um penhasco. Antes que Mikuru pudesse processar qualquer coisa, Nana entrou na sala e perguntou se ela viu algo, com um sorriso assustador. Nana pensa que se Mikuru esconder a foto, ela é hostil e a suspeita. Nesse caso, ela planeja matá-la imediatamente, mas Mikuru entrega a foto a ela sem pensar duas vezes e pergunta o que significa. Nana diz que Hata nem sempre conseguia ver o futuro, e seu poder estava ficando mais fraco recentemente. Ela convence Mikuru de que a fotografia não era uma previsão, mas apenas um dos sonhos de Hata porque ele tinha ciúmes de que ela era próxima de Nakajima. Ela pede para Mikuru guardar segredo, e Mikuru fica feliz em atender. Um funeral é organizado para Hata, e lá Nana descobre que Mikuru estava tentando evoluir seus poderes para trazê-lo de volta à vida mais cedo. Nana diz para ela não usar seu poder imprudentemente, pois até curar alguém encurta sua expectativa de vida. Ela afirma que se Mikuru perdesse a vida tentando reviver alguém, ela ficaria triste. Mikuru fica comovida, mas Nana está apenas tentando impedir que suas habilidades evoluam. Kyoya se aproxima e anuncia suas intenções de realizar uma autópsia em Hata, já que ele acredita que sua morte é suspeita. Nana fica nervosa que ele descobrirá seu segredo, então ela tenta ao máximo impedi-lo e o leva para fora.
Ela tenta silenciá-lo e pede para ele não criar pânico, mas Kyoya está convencido de que quem matou Hata foi quem armou a explosão para eliminá-lo. Nana não consegue convencê-lo e Kyoya ignora o que ela diz e volta ao funeral, ainda irredutível em realizar uma autópsia. Nana tenta impedi-lo e pede a outros alunos para ajudá-lo, tentando mexer com as emoções deles, mas ele ainda alcança o caixão. No entanto, ele se abre de repente sozinho, e Hata ressurge dos mortos como um zumbi. Todos estão aterrorizados, mas acontece que outro aluno, chamado Shinji, estava usando suas habilidades de necromancia para reanimar o corpo de Hata. Ele afirma que não há necessidade de autópsia porque ele pode fazer Hata falar sobre sua morte. Todos estão nervosos com isso, mas a namorada de Shinji, Yuka, tenta convencer a todos de que ele não é um cara mau só porque tem uns poderes meio obscuros. Nana se vê em sérios apuros e começa a atuar. Ela afirma ouvir a voz da alma de Hata e ele estava chorando de dor por ser reanimado. Todos simpatizam com ele e pedem a Shinji para colocar o colega para descansar novamente. Kyoya também não pode se opor a isso, e o caso é resolvido com Hata sendo colocado de volta em seu caixão. No entanto, agora Nana planeja mirar no necromante, já que ele pode facilmente obter provas e testemunhas. No dia seguinte, ela conversa com Yuka sobre por que Shinji nunca vem à escola. Yuka responde que ele é bem introvertido e então o elogia constantemente. À noite, Nana segue para encontrá-la com Shinji. Ela planeja matá-los juntos, mas Kyoya também está lá, e ele afirma que está em patrulha, pois sente que Shinji é o próximo alvo do serial killer. Shinji os avista e não fica feliz por estarem interrompendo seu encontro. Kyoya o avisa para ter mais cuidado com o assassino à solta, mas Shinji vai embora, despreocupado. Yuka explica que Shinji é uma das pessoas mais corajosas que ela conhece, e começa a contar a história da infância deles. Um dia, eles foram a um encontro no cinema, e o prédio pegou fogo. Shinji ficou para trás para deixar os outros escaparem, mas ficou preso lá, e ela correu para salvá-lo e descobriu seus poderes tipo She-Hulk ali. Ela acrescenta que as cicatrizes nas mãos de Shinji são porque ele se queimou salvando outros. No dia seguinte, Nana finge estar doente e pede a Mikuru para deixá-la na enfermaria. Lá, ela aproveita para se esgueirar no dormitório masculino. Envenena o Shinji adormecido e diz a ele que a namorada dele se juntará a ele em breve. Ao voltar para a enfermaria, ela avista um gato preso na cova. Quase ao mesmo tempo, Kyoya notou o sumiço dela, e naturalmente pergunta à melhor amiga, Mikuru. Ela o leva à enfermaria, onde encontram Nana sumida. Ela aparece de repente do lado de fora da janela, pedindo ajuda. Ela leva Kyoya, Mikuru e Yuka para salvar o gato, apesar de arriscar seu plano. Ela pede a Yuka para tirar a laje de concreto para salvar o gato, mas ela afirma que é alérgica a gatos e não pode usar seus poderes por causa disso. Kyoya sugere que eles podem chamar o gato com ração e seu palpite está correto. Enquanto Mikuru acaricia o gatinho resgatado, Nana o agradece pela ajuda. Mas ele fica mais confuso se uma salvadora de gatos pode ser uma serial killer. Naquela noite, Nana se esgueira para o quarto de Yuka para matá-la, mas antes que possa envenená-la, alguém a atinge por trás e a imobiliza. Yuka está acordada e diz a Nana que viu tudo pelos olhos de Shinji, que a está imobilizando agora mesmo. Nana percebe que Yuka mentiu sobre os poderes deles. Ela era necromante e Shinji tinha poderes tipo Hulk, mas ele não estava realmente vivo. Yuka acende a luz e começa a tagarelar sobre sua história de amor, e ela eventualmente encontra a agulha envenenada que Nana acabou de derrubar. Ela aponta a agulha para ela, mas não a machuca, pois quer completar sua história. Yuka diz que Shinji morreu sendo um herói no incêndio e ela ficou com o coração partido. É por isso que ela usou seu poder para que ele nunca morresse, e agora ele está sempre ao lado dela. No funeral de Hata, foi ela quem controlou o corpo dele, mas isso foi só para mostrar Shinji como um herói. Ela acrescenta que pode canalizar os poderes de todas as pessoas mortas que ela comanda, e é por isso que às vezes ela pode usar a super força de Shinji. Nana percebe que está lidando com uma necromante psicopata. Shinji era apenas um zumbi, e ele a ouviu e viu tentar matá-lo. Yuka afirma que eles planejavam lidar com ela rapidamente, mas como ela salvou o gato antes, eles lhe deram outra chance, e ela provou ser uma assassina mais uma vez. Ela confisca a caixa de agulhas envenenadas de Nana, afirmando que sempre soube que algo era estranho na ilha, mas não se importava com nada, contanto que pudesse viver com o namorado. Agora, ela suspeita que Nana estava por trás do assassinato de todos na turma, e ameaça contar a todos sobre ela. Nana leva um choque, mas isso a faz surtar e mostrar sua verdadeira personalidade. Ela sorri, dizendo que os matou, mas pelo menos os deixou descansar em paz e não os transformou em seus brinquedos. Yuka não cai nas provocações dela, mas Nana tem outra maneira de desestabilizá-la. Ela afirma que contará a todos a verdade de que está reanimando Shinji, e eles acreditarão nela em vez de uma necromante que desonra os mortos ao revivê-los à força. Yuka está encurralada, mas Nana sabe que não pode fazer nada sem suas agulhas, então oferece uma chance de cooperar. Ela promete manter os segredos deles a salvo e até poupar suas vidas. Quando isso não convence Yuka, ela afirma que pode ler os pensamentos dos mortos, e pode dizer a ela o que Shinji realmente quer dizer agora se ela a soltar. Sendo a romântica incurável que é, Yuka cai nas palavras dela e afrouxa o aperto de Shinji sobre ela. Nana faz um teatro para ler a mente dele, mas então foge. Yuka quer segui-la, mas Shinji a impede, dizendo que eles deveriam apenas matá-la, e então ela pode usar seus poderes para ler mentes.
Yuka aceita a sugestão dele e se prepara para derrubar Nana, mas ela já está esperando por eles lá fora. Ela os atrai para segui-la, pois planeja desvendar os segredos do poder de Yuka e então derrotá-la. No entanto, o problema real é Shinji e sua super força. Ela de repente se lembra de ter visto o colar de rata debaixo da cama de Yuka e formula a teoria de que ela precisa de algo pertencente aos mortos para controlá-los. Nana tenta testar sua teoria e provoca Yuka, dizendo que sabe que o pingente que ela está usando pertence a Shinji, e ao tirá-lo, ela a deixará impotente. Yuka tenta encontrá-la na escuridão, mas não consegue. Momentos depois, Nana salta sobre ela, mirando para arrancar seu colar, mas ela chama Shinji para ajudá-la. Nana a empurra e foge com medo, mas seus perseguidores conseguem segui-la surpreendentemente bem. Enquanto ela faz uma pausa, é subitamente atacada por outro zumbi que a assusta, e então ela descobre que há mais zumbis a cercando. Yuka anuncia que por causa de sua habilidade, ela sempre soube que havia muitos cadáveres presentes na ilha, e ela estava controlando todos eles agora mesmo. Alguns eram alunos talentosos e outros eram professores, mas todos tiveram mortes horríveis. Yuka está usando o poder de um dos alunos que tinha visão noturna para localizar seu alvo no escuro. Nana fica nervosa ao saber disso e se pergunta se os corpos mortos nesta ilha eram por causa do agente que veio aqui antes. Ela está curiosa, mas não tem tempo para pensar nisso, então corre para salvar sua vida. Ela se esconde em um chalé danificado e elabora um plano para derrotar Yuka. Ela nunca viu Shinji durante o dia, e até o quarto dele era muito escuro. Nana acredita que a luz do sol pode parar a necromancia. Se ela conseguir aguentar até o amanhecer, pode ter uma chance de vencer. Ela tenta barricar a porta do chalé, mas Yuka e seu exército zumbi a encontram logo. Nana se esconde dentro do chalé e os provoca para atacá-la, mas Yuka sabe que ela armou uma armadilha para ela. No entanto, seus zumbis já estavam dentro do quarto e eles atacaram Nana sob seu comando. Felizmente para Nana, o sol nasce bem nesse momento, e os zumbis caem como se o cabo de energia deles tivesse sido desconectado. Yuka confessa estupidamente que essa é a fraqueza dela, e então tranca Nana por fora, dizendo que voltaria à noite para acabar com ela. Ela pega a Shinji nas costas e a Nana desesperada tenta atacá-la pela janela, mas é inútil, então ela decide tentar escapar do quarto trancado de alguma forma. Naquela noite, Yuka chega ao chalé com seu exército zumbi para acabar com Nana, mas ao revistar o quarto, a encontra sumida. Ela inspeciona cada canto do chalé e até verifica os corpos mortos, mas Nana não está lá. Yuka reanima todos os corpos mortos e os espalha para pentear a floresta, mas eles não conseguem encontrá-la. Depois que o sol nasce, ela leva Shinji de volta ao dormitório, mas lá, Nana a espera em emboscada. Ela ataca por trás, a imobiliza no chão e então tira uma bolsa plástica do bolso de trás. Yuka está aterrorizada porque a bolsa contendo pedaços de uma folha de notas picotada era a verdadeira relíquia que ela tinha para controlar Shinji, e o pingente era apenas um blefe. Nana diz que na noite passada, quando ela tentou arrancar o pingente, Yuka tentou proteger o bolso, e isso a entregou. Ela diz para Yuka segui-la, já que ela está indefesa durante o dia, e elas chegam ao penhasco. Lá, Yuka pergunta a Nana quais poderes ela usou para escapar do quarto trancado, e ela responde que saiu pela porta da frente. Quando ela parecia estar reforçando a porta, na verdade estava removendo os parafusos da fechadura para poder abri-la facilmente depois. Ela enganou a todos apenas colocando um pedaço de fita na fechadura sem parafusos. Yuka fica chocada e pergunta a Nana como ela sabia que seria trancada, e ela responde que apenas tinha uma teoria e arriscou seguindo-a. Ela arriscou a vida, mas no fim valeu a pena, e ela confirmou a fraqueza de Yuka e escapou do quarto. Nana ameaça jogar a relíquia de Shinji no mar, e Yuka implora desesperadamente para ela não fazer isso. Ela promete fazer qualquer coisa por ela, e Nana pede que ela devolva seu estojo de veneno primeiro. Yuka faz o que lhe é dito, mas a essa altura, a relíquia já não está mais na mão de Nana. Ela fica arrasada e a chama de má por jogar o pedaço de papel no mar, pois agora nunca poderá reviver Shinji. No entanto, Nana tem algumas perguntas para Yuka sobre a morte de Shinji. Ela sempre suspeitou que algo estava errado na história e confirma suas dúvidas de que Yuka e Shinji nunca estiveram juntos quando ele estava vivo. Ela era apenas uma stalker patética que o matou para fazê-lo seu brinquedo após a morte. Yuka explode e admite a verdade. Shinji sempre a odiou e era feliz com a namorada. Ela não tolerou isso e incendiou a escola para matá-lo. Enquanto perde o último resquício de sua sanidade, Nana a envenena. Ela não havia jogado a relíquia no mar antes, mas o faz agora. Ela só esperava medir a verdade de Yuka, e descobriu que ela era realmente um monstro desprezível. Após a morte de Yuka, o corpo de Shinji começa a se decompor, e Nana percebe que há mais corpos mortos na floresta. Ela os observa e pensa que se pudesse ter forçado Yuka a usar suas habilidades para descobrir o que aconteceu com eles, poderia ter aprendido sobre os mistérios desta ilha. No entanto, ela decide que isso não é importante para sua missão, e não se importa com o passado. Ela começa a pensar em uma maneira de usar esses corpos a seu favor e elabora um plano. Ela encontra a garota valentona bronzeada na floresta que está tentando pegar uma cobra para comer, já que é fã de programas de sobrevivência tipo o do Bear Grylls. Ela é assustada por Nana, e então lhe fala sobre sua habilidade de criar veneno comendo répteis. Nana acha fácil obter informações da garota bronzeada que havia roubado as lentes de contato coloridas de sua melhor amiga Kaori,
e elas tiveram uma briga feia. Nana pensa que esta é uma chance, e diz à garota bronzeada que sua amiga está ali para se desculpar, e assim que ela se vira, Nana a envenena. Nana pede que ela dê a senha de seu celular se quiser o antídoto, e a garota a dá, mas Nana não tem antídoto para lhe dar. A garota morre, e Nana arrasta seu corpo para junto dos outros cadáveres na floresta. Agora que tem o celular dela, planeja mirar em Kaori, e tem um plano minucioso para matá-la. Ela vai ao quarto dela, devolve as lentes coloridas que a garota bronzeada havia roubado, e fecha a janela para que não voem. Depois disso, ela encontra Kyoya, que lhe pergunta onde ela estava ontem, e a informa que Yuka e Shinji também estão desaparecidos. Nana começa a chorar na frente dele e diz que Yuka está morta por causa dela, e Kyoya fica chocado. Nana leva mais alguns alunos com ela para a floresta e lhes conta sobre a história de amor bizarra de Yuka com o corpo morto de Shinji. Ela afirma ter descoberto lendo a mente dela, mas mencionou isso descuidadamente a Yuka, que tentou matá-la. Nana os leva ao penhasco, afirmando que conseguiu convencer Yuka de que Shinji a ama mesmo na vida após a morte, e ela pulou do penhasco para se juntar a ele lá. Ela finge chorar, e então pede a Fett para queimar Shinji para dar à sua alma uma despedida digna. Ela pergunta a Kyoya se está tudo bem para ela fazer isso, e ele dá sua aprovação, já que acredita que ficar de olho nela será melhor do que examinar um cadáver em decomposição. Após cremar Shinji, Fett queima os outros corpos a pedido de Nana, mas Kyoya mantém constantemente seu foco nela e não percebe nada de errado. No caminho de volta, todos pensam que Yuka é uma psicopata, mas Nana afirma que ela não era uma criminosa, mas apenas uma vítima. Ela fala sobre um inimigo da humanidade que está até espreita na ilha e possuindo aqueles com vontade fraca, e foi a razão pela qual ela cometeu tais atos. Todos acreditam na história furada dela, mas Kyoya não. Ele diz que há muitas brechas nessa história, e mesmo que ele acredite, Nana ainda estava envolvida no crime. Ele lembra seus colegas que ela sempre esteve envolvida de uma forma ou de outra nos desaparecimentos e assassinatos, e ele expressa abertamente suas suspeitas sobre ela. Nesse momento, eles ouvem uma garota gritando e correm para o dormitório feminino para ver o que aconteceu. Eles encontram uma garota apavorada apontando para o corpo morto de Kaori, a amiga da garota bronzeada. Kyoya verifica o corpo dela e descobre que ela morreu há cerca de 2 horas. Nana estava com eles naquele momento, e de repente sua teoria sobre ela estar envolvida em todos os assassinatos vai por água abaixo. Mikuru quer salvar Kaori, mas Kyoya grita para ela parar, pois pode ser perigoso. Ele diz a ela para pegar seu kit médico em seu quarto e ordena que Nana fique na frente dele o tempo todo. Mikuru chega com o kit médico logo, e Kyoya começa sua investigação forense. Ele percebe que Kaori estava tentando arrancar os próprios olhos ao morrer, e ele encontra o estojo de lentes de contato dela. Sem perder um momento, Kyoya bebe o fluido da lente, e Nana fica atordoada. Ela entra em pânico enquanto ele geme de dor e luta para respirar por causa do veneno, e ela abre a janela para deixar o ar entrar. No entanto, até o veneno é inútil diante de seu corpo imune, e ele se recupera rapidamente. Kyoya confisca o estojo da lente para investigar o tipo de veneno usado e declara que Kaori foi assassinada por causa do veneno em suas lentes de contato. Ele verifica o quarto e a janela em busca de pistas e diz que, como Nana não estava na aula antes, ela poderia ter envenenado o estojo da lente. Ele sabe que ela está cansada, e se ele a pressionar, ela pode ceder a qualquer momento e revelar a verdade. No entanto, enquanto ele conversa com outras garotas sobre Kaori, ele descobre que a amiga dela, a garota bronzeada, tem o poder de criar veneno. Kyoya imediatamente a acusa de assassinato e sai para encontrá-la, mas ela não está em seu quarto. Ele muda sua abordagem e pergunta a Nana se ela não ouviu a voz do inimigo quando Kaori foi assassinada, e ela diz que não ouviu nada. Kyoya usa essa declaração para estabelecer que um humano assassinou Kaori, e sua conclusão encurrala Nana. Kyoya então se pergunta sobre o relacionamento dela com Kaori e a garota bronzeada, e pergunta se ela era próxima de alguma delas. Nana imediatamente lhe diz que nem sequer falou com elas antes, mas então percebe que disse a coisa errada. Ela se corrige dizendo que uma vez conversou com Kaori sobre o bullying contra Mikuru. Nana percebe que quando Kyoya estava lutando com o veneno, ela abriu a janela emperrada do quarto sem dificuldade, e ele deve ter notado isso. Ela sente que se entregou, mas antes que Kyoya possa perguntar qualquer coisa, Mikuru usa a impressão digital de Kaori para abrir o celular dela e mostra que a garota bronzeada lhe enviou uma mensagem enquanto estavam na floresta. Mikuru acredita que a garota bronzeada é a assassina e pede a Kyoya para parar de suspeitar de Nana. No entanto, ele declara que Nana realmente é a assassina, deixando-a nervosa. Outros alunos também vêm ao quarto e Kyoya diz que vai explicar tudo agora. Nana tenta manter a calma porque Kyoya não tem provas, mas a teoria dele a deixa à beira do ataque de nervos. Ele acredita que ela primeiro matou a garota bronzeada e depois colocou as lentes envenenadas no quarto de Kaori. Quanto ao corpo da garota bronzeada, estava entre os outros cadáveres, e Nana o desfigurou, para que não a notassem quando Fat o queimasse. Depois disso, ela enviou a mensagem do celular dela enquanto estavam cremando os corpos, para que ela tivesse um álibi neste caso. Nana fica nervosa, pois a teoria de Kyoya está quase totalmente correta, e ela grita que não teria como desbloquear o celular da garota bronzeada. Kyoya responde que ela é uma leitora de mentes e poderia ter facilmente descoberto a senha, e Nana está encurralada. Kyoya diz que a observou o tempo todo e tem certeza de que ela ainda não se livrou do celular.
Ele se aproxima para fazer uma rápida revista corporal, e ao colocar as mãos nos bolsos dela, Nana parece nervosa. No entanto, Kyoya não encontra nada e Nana o acusa de ser um tarado. Ela havia planejado tudo cuidadosamente, assim como Kyoya havia concluído, mas havia uma coisa que ele não podia antecipar. Ela queria enviar a mensagem no momento perfeito para fazer parecer que não era ela a responsável. Então, ela criou um temporizador usando o corpo em decomposição de um zumbi e esperou que seu dedo podre pressionasse o botão de enviar para sua mensagem digitada enquanto ela estava cercada por outros. Nana acredita que correu muitos riscos usando um plano tão pouco confiável, mas tudo valeu a pena, e ela conseguiu cometer outro crime perfeito e até provar que Kyoya estava errado na frente de todos. Agora ele está envergonhado, e quando Mikuru pede que ele se desculpe com Nana por suspeitar dela, ele engole o orgulho e o faz. Como todos estão a favor de Nana, ele não pode dizer nada, mas ainda duvida dela. No entanto, ele sente que algo está errado em toda a situação, e Nana não usou seus poderes de leitura mental antes. Ele concorda em acreditar na teoria dela sobre o inimigo da humanidade, mas em troca, ele pode ficar com o corpo de Kaori para realizar uma autópsia durante a noite. Nana e Kyoya apertam as mãos e ela tem certeza de que ele nunca descobrirá se o veneno foi criado por ela ou pela garota bronzeada. A noite chega logo e Nana senta-se do lado de fora do dormitório feminino, esperando a chance perfeita para descartar o veneno que ela criou. Graças ao assassinato de Kaori, ela conseguiu despistar Kyoya, mas isso atraiu muita atenção para ela, e agora seu trabalho se tornou ainda mais difícil. Logo, Mikuru se aproxima dela e ela se sente inspirada ao saber que Nana estava patrulhando o dormitório para protegê-lo dos inimigos da humanidade. Ela se oferece para assumir a vigília por algum tempo e pede que ela descanse. Nana fica perplexa com a bondade incondicional dela e pensa que Mikuru é realmente uma boa garota, mas ela ainda é talentosa, então ela deve morrer. Nana tira um cochilo rápido, mas então Mikuru a acorda perguntando se ela realmente consegue ler mentes, então como ela não percebeu o que ela estava planejando fazer. Nana fica pega de surpresa ao vê-la segurando um estilete em seu pescoço. Mikuru pergunta qual é o seu verdadeiro talento e Nana se acalma enquanto diz com firmeza que é leitura mental, mas então ela vê uma chance e a desarma batendo em sua mão. Mikuru a elogia, dizendo que ela era realmente bem treinada, e Nana ameaça gritar e acusá-la de estar possuída por um inimigo da humanidade se ela tentar qualquer outra coisa. No entanto, Mikuru responde que pode facilmente expor suas mentiras porque ninguém acreditaria que uma garota doce como ela tentaria prejudicar suas melhores amigas. Nesse momento, algumas garotas saem e Mikuru parte com um aviso sutil, e agora Nana está furiosa por ter sido traída. No dia seguinte, Mikuru mostra a Nana uma caixa de presente na aula e pede que ela leia sua mente para adivinhar o que há dentro. Nana não tem ideia do que pode ser, e ela diz que não pode usar seu poder porque está bastante cansada. Mikuru responde que vai perguntar a ela no almoço e depois que a aula terminar, ela continuará perguntando até que Nana fique sem desculpas e admita que não consegue ler a mente de ninguém. Ao mesmo tempo, Kyoya entra na sala com o professor e diz a ele para entrar quando chamar as autoridades da próxima vez. Ele então vê Mikuru importunando Nana para adivinhar o que está dentro de sua caixa de presente, e ela dá a resposta errada. No entanto, e então ela diz que todos na sala estão pensando que Mikuru a ama. Kyoya corre para a sala e remove um bilhete colado nas costas de Mikuru que diz que ela ama Nana. Mikuru fica envergonhada por causa disso, mas Nana estabelece que ela podia ler a mente de todos, já que eles estavam pensando no bilhete. Kyoya não confia nela, mas não pode dizer nada depois da confusão de ontem. Mais tarde, Nana leva Mikuru ao penhasco, onde a elogia por provar suas habilidades de leitura mental na frente da turma. No entanto, Nana está com vontade de confrontar e pergunta onde está a verdadeira Mikuru. Ela aponta que a garota não curou a ferida que sofreu ontem, e isso significa que ela é outra pessoa transformada em Mikuru, e não a verdadeira. A falsa Mikuru admite que ela está certa, mas então observa que ela se importa muito com sua amiga para uma serial killer indiscriminada. Nana fica chocada ao saber que a falsa Mikuru conhece seu segredo, e enquanto ela segue o olhar dela e tira os olhos dela por um momento, ela encontra um homem alto de terno à sua frente. O homem se apresenta como Jin Tachibana, um homem com o talento de mudar de forma, e afirma que ele é um de seus veteranos nesta ilha. Ele observou Nana desde que ela veio pra cá e agora quer fazer um pacto com ela. Nana não pode recusá-lo enquanto ele a leva para seu esconderijo e explica que Mikuru está segura e isolada. Ele a leva para sua caverna nos fundos e prepara café para os dois, enquanto explica que está morando ali há 5 anos. Ele sabe que Nana é uma serial killer, mas ainda agradece por matar Yuka, que havia profanado os corpos mortos de seus colegas que estavam enterrados na floresta. Nana fica chocada ao saber disso, e então Jin lhe diz que ele tem passado o tempo disfarçado como um dos 2 gatos de rua nesta ilha. Ele conhece os métodos de Nana, mas quer saber por que ela estava matando pessoas. Jin acredita que não conseguirá nada dela, mesmo que a torture. Então ele se oferece para trocar suas histórias. Ele começa primeiro contando a Nana sobre uma guerra civil entre os alunos talentosos 5 anos atrás. Ele explica que tudo começou naturalmente, quando uma garota matou o cara mais talentoso da turma para afirmar superioridade. Ela foi descoberta e exilada, mas depois morta por sua paixão. Logo, todos se juntaram à luta, e os alunos se dividiram em 2 facções e lutaram entre si, convencidos de que o outro lado estava possuído pelo inimigo da humanidade.
Jin afirma que ninguém nunca lhes disse sobre inimigos da humanidade entrando na ilha, e eles estavam apenas lutando entre si por causa de sua imaginação. Esta caverna era uma das zonas seguras onde as pessoas que queriam escapar da guerra se escondiam. Os professores fugiram assim que a luta começou, quase como se a previssem. Os alunos que podiam voar e nadar seguiram o barco deles, mas assim que deixaram a costa, foram fuzilados por navios militares. Jin não havia deixado a ilha, e foi por isso que ele sobreviveu e decidiu ficar escondido enquanto todos os outros lutavam. Os dois grupos estavam em guerra, e um cuidadoso equilíbrio de poder garantia que nenhum deles pudesse vencer. Um lado era liderado por um previsor do futuro, e o outro por um paralisador do tempo, então eles não conseguiam uma vitória fácil. No entanto, eventualmente, todos morreram, e então Jin voltou para casa para ver sua avó, que era sua única família. Quando ela o viu, pensou que ele era um espírito porque as notícias afirmavam que ele havia morrido lutando contra inimigos da humanidade. Foi então que Jin percebeu que o governo estava tentando matar pessoas talentosas, e ele fugiu antes que os agentes pudessem prendê-lo. Ele retornou à ilha, e em tempo, mais adolescentes talentosos foram recrutados aqui. Ele não resistiu à curiosidade e espionou a todos para descobrir o que realmente estava acontecendo. No entanto, a nova aluna que mais despertou seu interesse foi Nana, e ele logo descobriu que ela estava em uma onda de assassinatos. Jin afirma que pode facilmente provar os pecados dela para a turma, mas para isso, ele terá que revelar sua identidade que manteve em segredo por tanto tempo e ele pode até arriscar iniciar outra guerra civil. É por isso que ele quer fazer um acordo com Nana, no qual ele não a exporá, e ela lhes contará para estourar a verdade sobre o envolvimento do governo aqui. Ele permite que Nana faça o que quiser com seus colegas, mas se ela recusar sua oferta, ele a matará. No entanto, quando Jin bebe seu café, ele de repente desmaia, e Nana diz que não consegue lidar com tolos que não percebem quando suas bebidas estão envenenadas. Com seu último suspiro, Jin a provoca para relatar seu caso peculiar aos seus superiores, e Nana pensa que não foi uma má ideia. Ela está prestes a fazer uma ligação para o comitê que a enviou para cá quando alguém tira o celular dela. Ela se vira e encontra Kyoya, dizendo que ele encontrou o dispositivo que esconde todos os segredos dela. Nana entra em pânico e se pergunta como isso é possível, mas então ela vê Mikuru ali, que diz que tudo isso fazia parte do plano, e ela subestimou sua oponente por causa de sua arrogância. Nada faz sentido para Nana, e ela tenta fugir, mas seu pé fica congelado, e ela não consegue se mover. Ao ver Kaori à sua frente, ela percebe que Jin se transformou em seus colegas, e também poderia usar as habilidades deles. Ele mesmo confirma, dizendo que não apenas sobreviveu à guerra civil com seus colegas, ele a venceu, e não poderia ter feito isso apenas se fantasiando. Nana está aterrorizada com o poder dele, e ela percebe que, como Jin pode usar o poder de todos os talentosos, ele é o verdadeiro inimigo da humanidade que ela deve matar. Nana entra em pânico enquanto Jin vai até o celular dela para ver para quem ela estava ligando. Ela sabe que, embora ele seja potencialmente a pessoa mais poderosa que ela já viu, ele não é onipotente, caso contrário, não precisaria da ajuda dela. Ela o provoca para se transformar nela, pois assim ele poderia obter seus poderes de leitura mental, mas Jin a ignora. O gelo nos pés de Nana se afrouxa e ela se liberta e foge, esperando conseguir a ajuda de seus colegas. No entanto, Jin a persegue depois de se transformar em Fett e a explode com uma bola de fogo gigante. Ele a atinge em cheio, e Nana fica gravemente ferida. Jin se aproxima dela e se desculpa por não conseguir controlar seu poder, já que lhe faltava prática. Ele então começa a dizer a ela que 5 anos atrás, um garoto da turma deles afirmou que todos os talentosos eram crias do diabo e deveriam ser mortos. Ele fala sobre o número potencial de mortes, e como a mesma coisa é mencionada no celular dela, Jin tem certeza de que Nana deve estar de alguma forma relacionada a ele. Ele sugere que talvez eles tenham o mesmo empregador, e ele pede a Nana para ligar para eles pedindo ajuda. Ela ainda tenta entendê-lo e pede que ele a mate, e depois se transforma em Yuka, para reanimá-la se ele quiser saber seus segredos. Ele também sabe o que ela quer, mas ele lhe diz que, em vez de enganar um ao outro, eles deveriam confiar um no outro e trabalhar juntos. Para mostrar sua boa vontade, ele promete que a deixará ir esta noite se ela puder contar sobre sua família. Nana fala sobre seus pais que foram mortos por um inimigo da humanidade, e seu irmão mais velho, que ela nunca conheceu. Jin observa que ela está bastante calma ao falar sobre seu passado traumático, mas ela responde que não quer ficar presa ao seu passado horrível. Ela desmaia logo depois disso, e enquanto Jin a pega, ele lhe diz que deve haver muitas pessoas loucas e arrogantes na turma dela, e quando os corpos começarem a se acumular, os loucos mostrarão suas verdadeiras faces. Ele a avisa que ela não é a única assassina aqui, e Nana perde a consciência. Ela acorda no quarto de Mikuru, que estava preocupada demais com ela, e explicou que a encontrou desmaiada e ferida perto de sua porta, então a tratou. Nana responde que estava perseguindo um inimigo da humanidade e foi matá-lo, mas mal escapou viva. Ela agradece a Mikuru, pensando que essa é a razão pela qual ela ainda não a matou, mas a garota inocente pergunta como ela consegue continuar lutando contra os inimigos com tanta determinação. Os traumas do passado retornam a Nana enquanto ela se lembra da morte de seus pais, e ela perde a calma por um momento. Ela decide contar a história do assassinato de seus pais a Mikuru, que começa a chorar e corre para o banheiro para chorar mais. Ela retorna depois de algum tempo, oferecendo terapia gratuita a Nana, e ela decide não lhe contar a verdade, pois isso não poderia prejudicá-la. Nana lhe diz que uma noite um ladrão invadiu a casa deles, e na manhã seguinte ela encontrou seus pais mortos.
Ela afirma que o ladrão era na verdade um inimigo da humanidade na forma de um homem, e é por isso que ela os odeia. Mikuru sente pena dela, e finalmente entende por que ela age de forma tão imprudente quando confrontada com os inimigos. Vendo a bondade dela, Nana se sente tentada a dar uma folga para Mikuru, mesmo com seu alto potencial de mortes. Mas aí ela tenta se convencer de que até uma garota angelical como ela deve ter um lado sombrio, né? Nana continua tagarelando que foi a causa da morte dos pais, pois a polícia disse que o ladrão entrou porque ela esqueceu a janela destrancada e isso a traumatizou. Mais tarde, um funeral é organizado para Yuka e outros que morreram. Michiru se sente mal, e Nana se pergunta se era sintoma dos efeitos colaterais de usar seus poderes de cura tão imprudentemente. À noite, enquanto Nana pensa em quem caçar, Jin aparece no quarto dela. Ela pergunta por que ele não a curou, já que ia salvá-la, e ele responde que não queria lambê-la porque ela não tinha tomado banho. A real é que ele não aguentava os efeitos colaterais da cura como Mikuru, e Nana descobre que Jin copia não só as habilidades, mas também os perrengues. Nisso, Mikuru bate na porta, e Jin vira um gato enquanto Nana a deixa entrar. Mikuru diz que não consegue dormir, nervosa pelos assassinatos recentes, e quer passar a noite. Ela elogia o quarto arrumado da Nana, mas percebe que ela quer falar da infância. Mikuru admite que não entendeu o que Nana contou sobre a morte dos pais e quer saber mais. Jin também está louco por novas informações e Nana não vê problema em contar sobre sua infância. Ela diz ser uma garota comum que amava mangá e preferia jogos inteligentes, tipo xadrez, mas como não achava parceiros à altura, jogava mais sozinha, deixava o quarto uma zona, e os pais viviam brigando com ela por isso. Uma noite, ela pulou da janela e correu para a loja de conveniência à meia-noite para pegar a última edição do mangá favorito. Ao voltar, leu até dormir e esqueceu de trancar a janela. E foi assim que o ladrão entrou. Na manhã seguinte, ela acordou com cheiro de sangue e encontrou os corpos dos pais na sala. Nana revive o trauma e se culpa pelas mortes, mas Mitsuru segura suas mãos para confortá-la, e elas se encaram. Na manhã seguinte, Nana acorda e vê Mikuru ainda no quarto, perdida em pensamentos. Nisso, Ryue invade o quarto e pergunta se ela passou a noite ali. Ela responde que sim, com Nana, e ele logo pede para irem com ele ao dormitório masculino. Um grupo de alunos faz guarda lá, seguindo seu comando. Ele leva Nana e os outros para dentro e mostra que outro estudante foi morto na noite passada. Ele pergunta a Nana o que fazer, e ela não tem a menor ideia. Ela não tem nada a ver com esse assassinato e percebe que o aviso de Jin se concretizou. Todos estão no limite e Kyoya explica que a vítima era Ryuji, e ele o examinou antes de chamar Nana. A garganta e as costas foram abertas por uma lâmina afiada. Kyoya primeiro pergunta a Fatih, vizinho da vítima, se ele ouviu algo ontem à noite. Fatih responde que estava com seus capangas, dando-lhes um sermão. Então ninguém ouviu nada por causa da voz alta dele. Kyoya não descarta que todos estivessem envolvidos e pede os depoimentos deles, só por precaução. Fatih fica furioso e se recusa a cooperar, mas Nana o convence a ajudar Kyoya. O primeiro capanga tem o poder de imitar outros, que ele usava para flertar com o chefe e com a voz da Nana. O segundo cara tem o poder de projeção astral, e ele demonstra isso dando descarga no vaso. O terceiro é um imã fajuto, com poderes fracos e um cérebro mais fraco ainda. Depois, Kyoya chama quem viu o corpo primeiro, a namorada de Ryuji, Sorano. Ele pede para ela mostrar a habilidade e ela fica nervosa. Kyoya diz que ela será a principal suspeita se não cooperar e Sorano pede para saírem para ela mostrar seus poderes. Ela explica que pode canalizar o ar para ataques ofensivos e Kyoya pede para ela testar nele. Sorano está relutante, mas ele a convence de que não vai morrer e que ela não precisa se preocupar. Ela concorda e faz uns movimentos de mestre do ar para lançar um corte poderoso nele. O peito de Kyoya é cortado e ele é arremessado, mas se cura rápido. Ele elogia o poder e a precisão de Sorano e pergunta por que ela não usou o poder no quarto. Ela responde que precisa de ventilação para usar, e Kyoya logo lembra que a janela de Ryuji está aberta e começa a suspeitar de Sorano pelo assassinato. Nisso, o professor vem correndo chamar Kyoya, pois os superiores estão ligando agora. Kyoya sai para relatar tudo, mas Nana acha que ele só está perdendo tempo. Ela volta à cena do crime com Mikuru e tenta investigar, mas fica entediada e decide deixar para Kyoya. Mikuru pergunta por que ela trabalha tanto, e Nana sente algo estranho nela. Ela se pergunta se Mikuru começou a suspeitar, mas no almoço Mikuru a convida para morar com a família dela depois que se formarem na ilha. Ela tenta convencer Nana de que os pais a receberão bem, mas Nana fica brava e a lembra que está sendo insensível. A pobre Mikuru fica chocada, e Nana volta ao quarto para pensar que estava deixando as emoções saírem do controle. Nisso, o professor vem ao quarto dela para dar um novo uniforme, já que o antigo estava danificado. Nana de repente lembra que tinha o frasco de veneno no uniforme anterior e supõe que Mikuru o encontrou enquanto a curava.
Nisso, Kyoya também vem ao quarto dela e informa Nana que Mikuru o procurou e parecia preocupada com algo. Ela fica paralisada de medo, pensando que pode ter dado o frasco de veneno a Kyoya, mas, por sorte, ela não disse nada. Nana acredita que Mikuru está dividida sobre denunciá-la. Kyoya interrompe seus pensamentos e pede para ela ir com ele, pois quer interrogar Sorano. O professor também informa Kyoya que o que ele disse às autoridades funcionou, e estão enviando alguém para investigar. Nana entra em pânico ao ouvir isso e pensa que deve matar o máximo de pessoas que puder antes. Depois, Nana e Kyoya interrogam Sorano para checar o álibi dela e ela afirma estar com uma amiga na noite em que Ryuji foi assassinado. O relacionamento deles também não ia bem, e ele estava se afastando dela, já que muitas garotas eram atraídas pelo senso de humor dele. Kyoya sai primeiro e Sorano chora, pedindo ajuda a Nana para vingar o namorado. Fora do quarto, Kyoya pergunta a Nana se Sorano estava mentindo. Ele a chamou só para usar a leitura mental, mas Nana não quer dizer algo que vá se arrepender. Ela responde que não conseguiu focar para ler a mente, mas confia que Sorano não matou Ryuji, pois passou a noite com uma amiga, e Fatih e os amigos a teriam machucado se ela fizesse algo à noite. No entanto, Kyoya ainda suspeita dela e acha que Sorano matou Ryuji durante os sermões de Fatih. A luz e a janela estavam abertas de manhã, e Nana sugere que Ryuji lutou com um assassino. Kyoya responde que Ryuji tinha os poderes do Homem-Formiga e podia encolher ao tamanho de uma lebre para evitar lutar, então só ataques furtivos teriam funcionado. Ele está confiante de que Sorano poderia ter se esgueirado facilmente e o matado com suas lâminas de vento, e o quarto bagunçado foi um efeito colateral do ataque. Nana concorda com o raciocínio dele, então deixa a investigação para ele e decide lidar com Mikuru. Ela vai ao quarto de Mikuru e a encontra no banho. Nana decide procurar um frasco de veneno, mas não acha nada. Ela vê o diário de Mikuru e teme que ela possa ter escrito cada coisinha que aconteceu ali. Se caísse nas mãos de alguém, descobririam seus crimes fácil. Mas ao começar a ler, Nana vê que Mikuru sempre a viu como uma pessoa gentil e forte. Ela só queria ajudá-la e fazê-la feliz de alguma forma, e Nana se sente tocada lendo coisas tão comoventes. De repente, Jin aparece atrás dela com o frasco de veneno, e ele está decepcionado que Nana suspeitou que Mikuru a trairia. Ele devolve o telefone e o frasco, e ela pergunta o motivo. Jin responde que o alvo dele é quem a transformou em assassina, e ele quer que ela o leve até essa pessoa. Ele diz que ela deveria cuidar melhor da amiga, que está demorando demais para sair do banho. Nana de repente percebe que Mikuru estava no banheiro por tempo demais, e corre para dentro, encontrando-a inconsciente na banheira. Nana corre para o lado dela e descobre que ela ainda está viva. Ela entra em pânico ao tentar salvá-la e se convence de que, se Mikuru morrer, não será bom para sua missão. Nana a coloca na cama e descobre que ela está com febre alta. Ela está preocupada e a dúvida lentamente se instala em seu coração, enquanto se pergunta por que está agindo tão estranho. Ela vai ao professor pedir ajuda e descobre que não há médicos na ilha, e o único residente voltou ao continente com medo do serial killer. Ele a aconselha a pedir ajuda a Kyoya, mas ele também se recusa a ir com ela, já que está ocupado com a autópsia de Ryuji. Nana pede para ele pelo menos dar algum remédio para a febre, e ele dá o que tem. Nana corre de volta ao quarto, mas para na cafeteria para pegar água e comida nutritiva para Mikuru. Ela bate na porta, mas não há resposta, então arromba e machuca o dedo num caco de vidro. Ela volta ao dormitório com água e comida e cuida de Mikuru. Logo, Kyoya chega lá depois de terminar o trabalho, mas não encontra nada de errado com Mikuru e sugere que Nana a mantenha acordada. Kyoya percebe que o quarto está bem bagunçado e suspeita de Nana, que dizia estar procurando as roupas de Mikuru. Ele duvida dela, e então lembra que Mikuru queria lhe dizer algo antes, e suspeita que ela sabe algo sobre Nana. Mais tarde, Kyoya vai ao quarto de Renterro, o cara da projeção astral. Eles conversam sobre os detalhes do assassinato, e Renterro relata ter encontrado animais mortos usando o mesmo método perto da escola. Kyoya esvazia o lixo para achar pistas, mas não encontra nada. Por outro lado, Nana passa o dia cuidando de Mikuru e fica aliviada quando a febre dela baixa. Nisso, Sorano vem ao quarto dela e pergunta se o ferimento de Mikuru está bem, porque ela sentiu que a condição dela estava de alguma forma conectada à morte de Ryuji. Nana fica desconfiada de Sorano, que pede para ela descansar enquanto se oferece para cuidar de Mikuru. Ela a recusa, pensando que Mikuru pode estar envolvida no assassinato de alguma forma, e Sorano estava tentando se livrar dela. Nana quer manter Mikuru segura, e ela está mais uma vez perturbada por suas emoções conflitantes. Na manhã seguinte, Mikuru finalmente acorda e conta a Nana que na noite passada, 2 gatos vieram à porta dela, e um estava gravemente ferido. Ela curou o gato, mas depois se sentiu bem fraca e desmaiou no banho. Nana percebe que um dos gatos era Jin, e se pergunta se ele foi o ferido. Então ela pergunta a Mikuru por que ela estava tão inquieta antes, e ela responde que estava se sentindo mal e foi a Kyoya pegar uns remédios.
Nana diz pra ela descansar, mas então Mikuru percebe o dedo cortado e se levanta pra lambê-lo. Nana entra em pânico e puxa a mão, gritando pra Mikuru deixar curar naturalmente. Ela lembra que usar o poder encurta a vida, e embora pareça brava, estava só preocupada. Mikuru fica surpresa, mas alivia o clima falando do cabelo horrível da Nana, e as garotas riem e se conectam. Enquanto isso, Jin encontrou a pessoa que matou Ryuji e os animais pela escola. Ele diz ao assassino para fazer o que quiser, mas só com os colegas, não com os animais, já que ele é um liberal lacrador, que se importa mais com bichos do que com gente. O assassino não tenta atacar Jin e foge. Jin então pensa que não achou nada no telefone da Nana, exceto as contagens de mortes em potencial, que parecem ser só números aleatórios e sem sentido. Ele acredita que quem inventou esse conceito estava enganando as pessoas, e enganou Nana para ela virar assassina também. Agora Jin quer saber quem é o mentor por trás dela. Por outro lado, Nana decide deixar Mikuru sozinha depois que o clima fica mais leve. No entanto, Mikuru quer que ela fique mais, já que se sente confortável com ela. Nana promete voltar depois de um banho rápido, mas pensa que está ficando muito sobrecarregada pelos sentimentos ultimamente. E se o mentor a visse assim, daria punições terríveis, então ela planeja parar de se apegar a Mikuru. Alguns momentos depois, Nana volta ao quarto e elas jogam xadrez japonês. Ela pergunta por que Mikuru é uma pessoa tão boa que quer ajudar a todos, e Mikuru responde que acredita que todos podem ser salvos. Depois disso, Nana pergunta sobre alguém chamada Hitomi, que Mikuru mencionou no diário, mas ela afirma ter lido isso na mente dela. Mikuru fica nostálgica ao contar a história que aconteceu há 3 anos, quando estava numa escola normal e tinha descoberto seus poderes. Ela curou um colega ferido, mas rumores desagradáveis se espalharam, dizendo que ela gostava de lamber estranhos. Mikuru ficou deprimida e foi para debaixo de uma ponte para lidar com isso, onde salvou um cachorro ferido. Foi lá que conheceu Hitomi, uma garota temida como uma gangster violenta por todos. Mikuru tentou fugir por causa da reputação dela, mas Hitomi a pegou e agradeceu por salvar o cachorro. Mikuru descobriu que, ao contrário da opinião pública, Hitomi era bem gentil, e elas logo se tornaram amigas íntimas. Hitomi a protegeu dos valentões e passou tempo com ela, dando-lhe confiança para usar o poder e ajudar os outros. No entanto, com o tempo, elas começaram a se afastar, porque ambas estavam ocupadas. Um dia, Hitomi perguntou a Mikuru se ela podia usar o poder para curar a mãe dela, que tinha uma doença grave. Ela respondeu que não podia usar o poder em doenças e venenos, e Hitomi pareceu desapontada. Depois disso, elas começaram a se encontrar menos, e Mikuru ficou ocupada usando suas habilidades para curar pessoas na clínica dos pais, até que um dia ela abusou do poder e desmaiou. Ela foi internada num hospital, onde encontrou Hitomi e descobriu que ela estava com câncer. Mikuru ficou arrasada ao saber disso, e chorou muito enquanto Hitomi a confortava alegremente. Ela faleceu logo depois, e por muito tempo Mikuru sentiu que era inútil quando a melhor amiga precisava dela. Então ela quer melhorar seu talento ainda mais. Nana fica atordoada ao ouvir a história e sai abruptamente do quarto. Ela desaba lá fora, e ao olhar a contagem de mortes em potencial de Mikuru, começa a superar sua lavagem cerebral. Ela acredita que o número não é real e começa a duvidar de tudo o que lhe foi ensinado sobre pessoas talentosas. Nana volta ao quarto e tem flashbacks horríveis dos parentes que a trataram duramente após a morte dos pais e a culparam abertamente pelo acidente. Ela chorou ao tentar refutá-los, mas um homem misterioso, que virou seu professor, a forçou a aceitar a culpa e a transformou numa arma. O flashback de Nana é interrompido quando Mikuru visita seu quarto. Ela fica nervosa ao dizer que queria falar sobre algo antes, mas não ousou tocar no assunto na hora. Mikuru reúne coragem e mais uma vez pergunta a Nana sobre o assassinato dos pais. Ela quer saber se pisou em algo ao acordar, e a realidade atinge Nana ao perceber que, quando saiu à noite, o quarto estava bagunçado, mas de manhã estava limpo. Mikuru fica feliz com a percepção de Nana e sugere que os pais devem ter limpado o quarto depois que ela dormiu, e como sempre a repreendiam para fechar as janelas, devem tê-las fechado também. Nana acha que a teoria não é ruim, mas ainda se culpa pelo incidente. Mikuru fica furiosa com Nana e diz que não foi culpa dela. Ela conforta Nana e a abraça, dizendo que ela não é responsável pela morte dos pais. Nana fica em choque ao perceber que Mikuru estava tão preocupada com ela nos últimos dias. Enquanto ela duvidava dela, se pergunta se alguém como ela merece tanta bondade, mas Mikuru diz que sempre será sua amiga. No dia seguinte, um navio de suprimentos chega à ilha, e enquanto Nana vai às compras com Mikuru, ela finalmente a aceita como amiga. Ela quer presenteá-la com algo e escolhe um lápis fofo. Ao voltarem ao dormitório, Nana presenteia Mikuru com o lápis. Ela fica radiante ao recebê-lo e presenteia Nana com um travesseiro para ajudá-la a dormir bem. Nana pede desculpas por ter sido rude antes e ela a perdoa facilmente. Mais tarde, enquanto Nana está no quarto pensando na amizade crescente com Mikuru, Jin bate na janela dela. Ela o deixa entrar e então ele afirma ter informações sobre Mikuru e vai contar para deixá-la em dívida com ele. Jin revela que acabou de ver Mikuru indo para a praia agora, e ele assumiu a forma de Fati para descobrir mais sobre isso.
Mikuru só disse a ele que ia encontrar alguém, mas se recusou a dar nomes, já que era segredo dele. Nana percebe que a amiga pode estar em perigo e corre imediatamente até ela, mas para fora do dormitório, pensando que não pode ajudar Mikuru sozinha. Ela não tem certeza se consegue convencer os colegas a ajudá-la com tão pouco aviso, mas então pensa que Kyoya certamente a ouvirá. Enquanto isso, Mikuru chegou à praia quando alguém de repente corta o rosto dela. Ela só ouve a voz de um menino, mas não consegue ver quem a atacou. A voz diz que ele odeia coisas bonitas e fofas e quer destruir todas elas. 2 dias atrás, ele tentou matar um gato, mas Mikuru o curou, então ele decidiu matá-la primeiro. Os joelhos de Mikuru cedem de medo e o assassino a ataca novamente. Por outro lado, Nana está correndo em direção à amiga quando recebe uma ligação de seu mentor, um homem aterrorizante cuja voz a transporta para os dias de treinamento. O homem pede um relatório e ela responde nervosamente que tudo ia bem e que estava seguindo uma pessoa talentosa agora. O mentor diz que o comitê estava satisfeito com as ações dela, e após completar a admissão, ela receberá sua recompensa, com a qual poderá realizar o sonho de criar uma bolsa para crianças órfãs, por causa dos inimigos da humanidade. Ele desliga a ligação e a lavagem cerebral de Nana parece ter voltado. Ela diz que não precisa de amigos e não se importa mesmo que Mikuru morra. No entanto, enquanto Mikuru foge do atacante, ela tem certeza de que Nana virá salvá-la. O atacante responde que Nana não virá, e que ela sempre esteve mentindo para ela. Ele menciona que ela estava escondendo algo de todos, e que a alma dela era bem sombria. Mikuru fica furiosa ao ouvir isso, e responde que não vai tolerar calúnias contra sua melhor amiga. O assassino já se divertiu o suficiente fazendo-a correr, e a ataca novamente. Mas então, de repente, Nana pula na frente de Mikuru e a protege do golpe fatal. Ela está gravemente ferida e diz que, embora inicialmente duvidasse de Sorano, ela nunca foi a assassina de Ryuji. O verdadeiro assassino era Rentero, um mestre da projeção astral que liberava sua forma etérea para cometer assassinatos com uma faca enquanto o corpo dele estava em algum lugar por aí, de boa. O Rentero astral confirma que ela acertou em cheio e pergunta por que ela não abriu o bico antes, já que ele tinha certeza que ela tinha bisbilhotado a mente dele durante a investigação do assassinato do Ryuji. Nana não consegue responder, mas Rentero avança na direção dela para atacá-la de novo. Mikuru tenta curá-la, mas Nana está irredutível em defendê-la e leva outra facada. Ela diz para Mikuru fugir quando tiver chance, mas a garota não quer abandoná-la de jeito nenhum. Nana provoca Rentero, dizendo que ele não é nada sem uma faca na mão. Ele perde a cabeça e parte para cima dela sem pensar, mas ela vira num piscar de olhos e agarra a mão dele com força. A faca está presa no ombro dela, e Rentero não consegue arrancar de jeito nenhum. Nana manda Mikuru correr e garante que ele não vai encostar um dedo nela, porque ela armou uma arapuca pra ele. Mikuru insiste que não vai abandoná-la, mas então Nana perde a linha e a chama de cachorra burra. Ela solta mais umas verdades dolorosas, dizendo que jamais a viu como amiga, e que ela era uma criatura patética e repugnante. Nana diz a ela que é outra assassina em série, tipo o Hantaro, e que só estava usando ela o tempo todo. Mikuru cai em prantos e sai correndo, e Nana desiste de resistir ao assassino, assim que ela desaparece do campo de visão. Rentero pergunta qual é a armadilha que ela armou pra ele, e ela apenas dá uma risada meio sem graça. Ela sabia que ele era um tremendo covarde que jamais ousaria ir atrás da Mikuru se ela dissesse que a vida dele estava por um fio, então ela inventou a história da armadilha. Ao cair a ficha de que foi passado pra trás, Rentero fica uma fera e parte pra cima dela de novo. Mas então ele para, pois alguém agarra a garganta dele. Kyoya tinha achado o corpo físico dele no banheiro da escola, e estava o apertando pra trazer o corpo astral dele de volta pra cá. Poucos minutos antes, numa jogada de mestre, Nana tinha chegado no Kyoya com o plano dela. Ela disse ter escutado a voz interior do Rentero, e revelou ao Kyoya que ele era o assassino em série que procuravam. Nesse exato momento, ele está de olho na Michiru, e ela quer salvá-la e, de quebra, expor o corpo real do Rentaro. Nana disse ao Kyoya que com a urgência só podia confiar nele, já que os outros talvez não acreditassem nela. Kyoya topou ajudar e encontrou o Rentaro, mas parecia que ele tinha chegado tarde demais. Nana está estirada numa poça do próprio sangue, pensando que tinha botado tudo a perder por causa das emoções. Ela jogou a missão pro alto, revelou sua identidade para Mikuru, e agora estava com um pé na cova. Nana sente que merece esse fim por ter tirado a vida de inocentes como Nakajima e Yohei. Enquanto a consciência se esvai aos poucos, ela vê seus pais e diz que está feliz por, enfim, ter feito sua primeira amiga. Mas então, ela vê Mikuru chorando sobre seu corpo e tentando usar seus poderes nela. Não era só para curar, era para trazê-la de volta à vida. Nana quer impedi-la, pois isso poderia colocar a vida da Mikuru em risco, mas não consegue dizer uma palavra. Michiru coloca toda a sua energia para curar a Nana, e uma luz dourada intensa irradia do corpo dela enquanto a vida volta para Nana. Poucos instantes depois, Nana está totalmente curada e de pé, mas ao se virar e olhar para Mikuru, ela a encontra sentada, completamente imóvel. Nana se aproxima, tenta ouvir o coração dela, mas não escuta absolutamente nada. Mikuru morreu para salvá-la, e o coração de Nana se despedaça ao recordar todas as memórias que construíram juntas. Ela abraça Mikuru e chora, culpando-se pela morte da amiga, mas ela está determinada a vingá-la e a compensar por tudo de errado que fez até agora. Não perca o próximo vídeo que já está na tela, hein? A gente se vê por aí, valeu!